Enzimas digestivas podem ajudar muito, mas pode trazer um problema também. Nós precisamos tomar muito cuidado com a informação, porque às vezes a gente quer tanto, às vezes a gente gostaria, às vezes a gente precisa poder comer alguma coisa e não se sentir mal, não ter uma reação alérgica, não ter uma crise de sensibilidade e acabamos confiando em algumas informações. Infelizmente, nós temos visto em rede social algumas pessoas, inclusive profissionais de saúde, trazendo promessa de digestão, promessa de enzima ou promessa de técnica de preparo que resolve o problema. Principalmente do glúten, que nós temos visto ultimamente profissionais da saúde dizendo que a torra, pegar um pão e torrar, transformar o pão numa torrada, resolve o problema do glúten. Cuidado com a compreensão das informações. Muitas vezes as informações são dadas com a intenção de que se proliferem, de ter mais visualização, de alcançar mais pessoas e acaba se chamando atenção para um erro, tá? E a possibilidade de trazer prejuízos à saúde, depois a gente pode ter problemas sérios para lidar com isso e para tratar. Pessoas alérgicas com hipersensibilidade ou com intolerância precisam se conhecer, saber o que pode consumir e o que deve evitar. Nós temos aqui informações importantes que eu quero trazer para vocês e quero que vocês tragam também para mim, para a gente poder falar melhor sobre isso e solucionar algumas dúvidas ou algumas questões para trazer melhor conforto e confiança na hora de escolher o que comer, o que podemos comer e o que devemos evitar. O glúten, por exemplo, que é uma questão que quem não pode realmente comer glúten é o doente celíaco. Essa pessoa não pode ter contato com o glúten nem por contaminação em outro elemento, em outro alimento que pode ter contaminação pelo glúten. A questão é, uma enzima digestiva vai colaborar com a digestão, pode amenizar sintomas digestivos, evitar peso, pressão, desconforto, gases e dor, sintomas digestivos. Agora, com relação ao acesso aos enterócitos, a agressão que acontece em nível intestinal, a inflamação e a ativação de reações alérgicas e de hipersensibilidade, nada disso é resolvido nem com uma torra e nem com o uso de enzimas. Uma torra suficiente para desnaturar uma proteína, como gliadina ou glutenina, ela teria que chegar ao ponto de queimar, de fazer virar cinzas. Isso já é inadequado para o consumo humano. Não tem como uma técnica de preparo tirar o glúten de um alimento. Não existe essa possibilidade. Vamos tomar cuidado com isso, por favor. O que a gente consegue com enzimas digestivas é melhorar a digestão, ter melhor acesso àquele elemento, àquele nutriente. Eu faço uso quando percebo necessidade, quando eu preciso consumir maior quantidade de tipos específicos de proteína, eu preciso de uma enzima digestiva. Eu faço uso de betaína, HCl, às vezes, de alguma amilase, alguma bromelina. Isso é específico. Nós podemos precisar de sais biliares bovino, principalmente para o paciente que não tem mais a vesícula ou que tem questões de dificuldade de diluição das gorduras. A absorção das vitaminas da gordura dependem dessa diluição. Nem sempre a bile é suficiente para fazer esse trabalho. Muitas vezes é indicado o uso de enzimas digestivas, mas a gente precisa saber, é digestiva. Digestiva significa melhorar a digestão,
ter mais acesso àquele nutriente, àquele elemento, ter melhor absorção daquele nutriente e não eliminar aquele elemento que pode ser alergênico, causar hipersensibilidade e outras reações que o pior delas é o silencioso, é não causar reação imediata, é trazer inflamações agudas ou crônicas, mas depois, e não permitir que a gente perceba o que foi o problema. Muitas vezes nós comemos alimentos com enzima lactase, por exemplo, adicionada ao alimento. Para que serve isso? Para a gente digerir melhor a lactose. Lactose é um açúcar. A questão com a lactose é a digestão, é causar gases, desconforto, estufamento, para algumas pessoas diarreia, para outra constipação, às vezes dor. É um desconforto, um conjunto que se pode trazer. Mas aí nós digerimos a lactose. A lactase é a enzima que digere a lactose. Mas nós não estamos fora do acesso às proteínas do leite bovino. Proteína não é o açúcar. A lactose não é a proteína que pode trazer problemas a longo prazo e, na maioria das vezes, silencioso, tá? Nada tira do leite as proteínas caseína e beta-lactoglobulina. Essas podem sim trazer problemas de saúde. Nós temos bebês, crianças na primeira infância, adolescentes que têm alergia à proteína do leite da vaca e ainda não identificou-se. E ainda lida com isso, tratando com medicamentos para dor, com medicamentos antiácidos, com medicamentos para outras questões, ainda sem ter identificado a possibilidade de alergia a essas proteínas. Fora inibir outras funções metabólicas que essas proteínas sim causam isso. Mas não é um mérito agora, não é isso que eu quero trazer agora para nós. Nós queremos falar com vocês, queremos que vocês tragam para a gente suas dúvidas, suas questões sobre enzimas digestivas. É indicado? É adequado para você? Você realmente vai ter benefício com isso? O que eu venho trazer aqui para a gente é o cuidado com a informação. Porque às vezes a nossa necessidade, a nossa vontade de comer algum alimento acaba facilitando a gente entender de uma maneira errada. Por quê? É a nossa vontade, é o nosso desejo. Às vezes a gente acaba transformando isso numa informação que não está tão acertada assim. Vamos tomar cuidado com isso, cuidar da nossa saúde, prestar atenção no que se passa. Às vezes é um investimento que agora parece fácil, mas depois pode nos trazer problemas muito maiores. Enzimas digestivas podem ser muito benéficas, mas nós temos que saber quem somos nós, o que se passa com a nossa digestão, o que se passa com a nossa saúde para fazer uso do que realmente é adequado para nós. Traga suas dúvidas, suas sugestões para falarmos de melhores assuntos sobre isso, suas questões, suas observações, para que a gente possa melhorar cada vez mais o que a gente traz aqui para melhorar nosso dia a dia e nossa saúde.